Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Matheus Ornelas, sou jornalista e comentarista de futebol americano e de outros esportes. Antes de tudo, se você ainda não está inscrito, eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, o seu comentário, compartilhar esse conteúdo para que ele chegue até mais pessoas, porque isso me ajuda pra caramba. Queria agradecer muito todo mundo, porque batemos a marca de 1.500 inscritos aqui. Então agradeço demais, sei que para muita gente talvez não seja um número muito grande, mas para mim é muito bom e muito especial ver que a gente está conseguindo devagar e sempre crescer nessa comunidade aqui dentro do YouTube, crescer lá no Instagram, crescer no Twitter também. No TikTok ainda é bem pontual, mas também está tendo ali conteúdinhos que estão rolando por lá. Se você quiser conhecer mais do meu trabalho, os links estão todos na descrição para você dar uma conferida. E agradecer mais uma vez a galera que veio seguir, está se inscrevendo aí nos últimos dias. Bom, o vídeo de hoje vai ser um recap da rodada. Sei que é quinta-feira, esse vídeo já deveria ter saído antes, porém a gente não tinha todos os jogos ainda, né? O jogo entre Tubarões do Cerrado e Rondonópolis Hawks foi postado ontem de noite, né? Tô gravando na quinta antes de começar a trabalhar, então eu quero tentar soltar sempre o recap com todos os jogos, mas eu não quero protelar até quinta-feira, né, pra gente poder divulgar. Então eu vou meio que me colocar um limite de até quarta de manhã, de repente, para ver tudo que der para ver, e o que não tiver publicado, infelizmente eu não vou poder falar, ou vou ter que falar em um outro momento. Mas vamos começar então falando, né, a gente teve 6 jogos nesse final de semana, né, tivemos a final do Pinhão Bowl, tivemos a final da SPFL Série Ouro e Série Diamante, e tivemos os primeiros 3 jogos da BFA. Eu vou começar inclusive falando desse último jogo, né, que foi o último a ser divulgado, que foi Rondonópolis Hawks 46, Tubarões do Cerrado 0. Né, foi um jogo que me surpreendeu, não a vitória do Hawks, eu achava o Hawks um pouco favorito, parecia um time que estava mais organizado, né, trouxe aí muitos jogadores também para ser um time tão competitivo quanto foi ano passado no Brasileirão, mas venceu por 46-0, uma equipe muito tradicional, fora de casa, né, foi até lá o estádio do Gama, né, que foi onde o Tubarões mandou o seu jogo e venceu por 46-0, com um jogo muito bom da sua defesa. O ataque comandado pelo Zanquim teve seu mérito, foram quase 200 jardas passadas para ele. JT Jenkins jogou muito bem, se encaixou rápido como recebedor ali do Zanquim, teve um touchdown num passe curto que ele pegou e levou embora, depois teve outras 2 bolas do Zanquim boas na endzone para o JT. E a equipe conseguiu vencer, né? O ataque conseguiu desenvolver bem o seu jogo. A gente viu outros caras aparecendo também dentro desse ataque. Só o jogo terrestre que eu realmente senti que faltou, né? Eu acho que a equipe ainda, por não ter jogado nenhum campeonato ainda, não ter nenhum jogo, tem mudanças ali na OL também, né? Uma galera que chegou. Então leva-se um tempo para você ter essa liga, né, para que você consiga fazer todo mundo funcionar da melhor forma possível, mas eu acho que é um único ponto de atenção para esse ataque, né? O ataque que teve ritmo, conseguiu passar bem a bola, conseguiu se achar por boa parte do jogo, mas faltou talvez ali um pouco de jogo terrestre que vai ser necessário em alguns outros momentos para você poder desafogar e abrir espaços para esse jogo aéreo produzir cada vez mais. Porém, eu acho que o destaque não tem como não ser da defesa, né? A defesa, eu deixei até as minhas anotações aqui, a defesa que teve pick six, interceptação, não deu espaços praticamente para o ataque do Tubarões do Cerrado fazer nada. A equipe tinha ali várias novidades, né? A gente teve pick six do Perkins, a gente teve pick six do Monteiro, a gente teve uma defesa que foi quase perfeita. Encarou um ataque que parecia muito desorganizado, com o Dimitri no comando. Eu acho que essa equipe do Tubarões realmente vem para uma temporada aí perigosa, né, dentro dessa BFA, de não conseguir talvez produzir da melhor forma possível, mas não deu espaços para esse ataque pensar, né? Então a gente teve um jogo muito bom de uma maneira geral, algumas faltinhas na defesa que precisam ter alguns cuidados, né, porque nesse jogo não afetaram, mas podem afetar em outros, né, um offside, faltas ali depois do touchdown, né, foi inclusive do Perkins, né, que ele teve uma ali contra o quarterback depois de uma pick six. Mas no geral é difícil a gente falar desse jogo do Hawks e do Tubarões do Cerrado sem falar da dominância mesmo que o time de Rondonópolis teve, né? O Perkins, que eu tinha até minhas dúvidas, né, do que ele poderia ou não poderia fazer, né? Falei que fazia muito tempo que a gente não via jogos dele, não tinha highlight, nada do tipo, e ele trouxe para o jogo, né? Uma pick six, 3 sacks, 5 tackles for loss. É um cara que jogou por fora, jogou por dentro. Acho que por fora é onde ele vai jogar melhor, porque muito do que eu vi
na tape que eu falei é um pouco do que eu vi no jogo. É um cara que usa muito mais o seu atleticismo, jogo de quadril, do que necessariamente suas mãos, né? Assim, não é um cara talvez tão refinado nesse aspecto, mas compensa muito com explosão, fisicalidade, esse jogo de quadril para enganar os defensores, né? Ou para pressionar por fora ou para pressionar por dentro. Então, mas a defesa como um todo jogou muito bem, né? A secundária jogou bem, o front jogou bem, deu tudo certo, né? Não dá pra gente falar que não deu certo quando a defesa consegue pontuar da forma que pontuou e não cedeu pontos, né? E esse ataque eu acho que tem um potencial muito gigante, né? O Zanquinha é um cara que tá crescendo, ano passado assumiu, né, essa equipe do Hawks, foi um cara que tinha ali bons recebedores ao seu redor também, é um cara que teve ali muitas situações de investir mais em passes curtos ou de pendurar algumas bolas, mas eu acho que é um cara que está se desenvolvendo, pode desempenhar cada vez mais com essa equipe do Hawks para tentar aí o título do Centro-Oeste e quem sabe ir o mais longe possível na BFA, de repente tentando conseguir esse título para a equipe do Hawks. Da equipe do Tubarão Enseado fica complicado, né? Eu acho que o positivo talvez seja o Special Teams, que teve alguns retornos que foram bons, arriscou algumas coisinhas que deram certo, mas o ataque não conseguiu fazer nada com isso. Então você meio que desperdiçou esse material logo no primeiro jogo, né? Vamos dizer assim. Você usou do que podia para tentar ter uma vantagem, mas seu ataque não capitalizou. O Dimitri não conseguiu mover esse ataque, no final ele até saiu quando o jogo já estava irreversível. E é um ataque que vai ter que melhorar bastante, vai ter que estar mais entrosado, vai ter que conseguir desenvolver um jogo como um todo para ser melhor, né? As duas equipes têm o próximo compromisso no dia 29 de julho, o Tubarões do Cerrado encara em casa o Cruzeiro, né? Cruzeiro Futebol Americano, que tem novidade aí também, que eu devo falar no YouTube nos próximos vídeos, e a equipe do Hawks encara o Porto Velho Miners em casa, né? Então as duas equipes aí jogam seus próximos jogos em casa. A equipe do Tubarão Encerrado vai encarar esse Cruzeiro que está numa situação ainda cinza, de que a gente não sabe o que é esse time, mas que tem um quarterback americano de novo, e a equipe do Hawks vai encarar esse Miners, que a gente tem que esperar para ver, porque é um time que não jogou nada ainda nesse primeiro semestre. Dando sequência, vamos falar agora dos dois jogos da Conferência Nordeste. A gente teve o Festa Petroleiros 20, Caucaia Sabre 0, um jogo que foi bem parelho, né? As duas equipes conseguiram fazer um jogo bem truncado, tentaram ali de diversas formas pontuar, tentavam marchar de algum jeito no campo, mas um jogo que a gente teve muitas faltas também que atrapalharam. Os dois ataques claramente ainda não estão com o ritmo ideal, né? A equipe do Caucaia Sabres trouxe, né, o quarterback norte-americano, eu estou até olhando aqui, né, o Prince, né? E assim, foi um jogo em que ele errou alguns passes, alguns que foram bons, os receivers não receberam a bola ou droparam, então ele não conseguiu usar tanto do aspecto atlético que ele pode usar, né, para correr e conseguir jardas com as próprias pernas. Então não foi um dia bom, não foi uma boa estreia, né, da parte dele nesse jogo, mas a gente pelo menos viu, né, um Caucaia Sabres que tem um pouco mais de dinamismo do que a gente viu na Copa Nordeste. É um ataque que pode arriscar um pouco mais pelo que tem, mas que precisa trabalhar nessa conexão, precisa capitalizar de algumas formas para conseguir ter sucesso. Como eu falei, né, as faltas, eu deixei anotado aqui, tivemos duas faltas, né, que deram chances para a equipe do Ferza pontuar, né, e foram duas situações onde o time conseguiu ter field goals, né? O ataque também teve algumas janelas com o Elenildo correndo com a bola, mas não teve ritmo, né? Então eu acho que como um todo é um time que ainda tem muito a melhorar. Eu acho que por isso o Felipe e o Rafa tinham mais uma visão de coadjuvantes para Caucaia Sabres. Eu ainda queria e quero esperar para ver um pouco mais desse time, mas não teve um sucesso muito bom, né? A defesa teve duas interceptações, né? Uma do Shaw e a outra eu esqueci de quem foi, eu acabei não anotando aqui. Fez o que pôde, encarou um quarterback móvel que conseguiu desenvolver muito do seu jogo, conseguiu achar espaços também, mas uma defesa que dentro do possível parou da forma que pôde. Como eu falei, algumas faltinhas ali vão para conta dessa defesa, mas se o ataque tivesse ficado mais tempo em campo, tivesse pontuado algumas vezes, a gente poderia estar falando num jogo onde essa defesa teria sido um destaque talvez um pouco maior, né? E da equipe da Alferza, né, que venceu, a gente teve a confirmação, né, que o LeSean Bell realmente jogaria como recebedor, né? Ele, na apresentação dele ficou ali se ele ia jogar de QB, de wide receiver ou não, mas no final dos contos jogou de wide receiver, teve uma partida boa, apareceu em alguns momentos, teve algumas recepções, é um cara que se comprometeu a bloquear também, que eu achei bem legal quando o time correu com a bola, estava em campo, estava lá fazendo sua parte.
E a Alferza conseguiu desenvolver um pouco melhor. Fica o destaque para os Special Teams, conseguindo ali converter field goals, e eu acho isso muito bom dentro da FABR, porque a gente vê times que negligenciam muito esse aspecto, e a equipe da Alferza trabalhou nisso e conseguiu converter quando teve oportunidades, né? O quarterback da equipe, o Lucas, eu gostei muito do que eu vi. Eu sou fã de quarterbacks que tem esse atleticismo, que conseguem sair do pocket, conseguem soltar o passe em movimento. Eu acho que ainda tem que trabalhar também. O jogo aéreo, apesar de ter tido os 2 passes para touchdown, eu acho que é um jogo aéreo que pode usar mais também, pode se desenvolver um pouco melhor, mas foi um bom primeiro jogo, né? Da defesa, né? Muita pressão, foram 3 turnovers, não deu espaços para o Prince conseguir se desenvolver, né? E isso é muito bom, porque quando você encara esses quarterbacks norte-americanos, você tem um problema, né? Que muitos deles podem correr com a bola. Então a equipe conseguiu conter ele dentro do pocket, ou quando ele tentou correr por fora, fechar os espaços para evitar um ganho muito grande de jardas. E essa equipe da Alferza sai com esse 20-0, sai aí com um saldo bem positivo desse jogo contra o Caucaia Sabres. E quem sabe pode ser um time que surpreenda a gente nessa Conferência Nordeste. Eu acho que faltam ali coisas para as duas equipes, mas a Alferza sai aí com uma vitória por 20-0. O último jogo da BFA que a gente vai falar foi um jogão. Sergipe Redentores 40, Jangadeiros 33. Um jogão, essa é a verdade, né? Então a gente teve um duelo, principalmente no primeiro tempo, que foi um tiroteio, né? O ataque do Redentores pontuou, aí o Jangadeiros devolveu, aí a gente teve um retorno do Redentores, aí o Jangadeiros respondia, aí o Redentores abriu um pouco de vantagem, os jogadores foi buscar. Foi um jogão muito, muito bom. Eu acho que foi uma ótima apresentação das duas equipes, as duas equipes aí contando com novidades, contando com jogadores norte-americanos, mas para mim, em um jogo que a gente tinha 4 americanos que poderiam roubar a cena, foram os brasileiros para mim que ganharam os maiores destaques. Até deixei anotado para falar tudo certinho. A gente teve Vinícius Senna com 83 jardas. A gente teve Vinícius Senna com 83 jardas corridas e teve também um touchdown de retorno de 93 jardas. A gente teve o Davi Prado com 106 jardas totais e 2 touchdowns. E no Jangadeiros a gente teve o Zé Vitor com 7 recepções, quase 100 jardas e 2 touchdowns recebidos, né, de passes do Tamário. Então, num jogo que você tinha americanos que fizeram sua parte, conseguiram corresponder, jogaram bem também, a gente teve, para mim, os brasileiros aparecendo muito, mostrando explosão, mostrando boas mãos, mostrando que a gente tem bons jogadores aqui. A gente, muitos times ali às vezes investem muito em quarterbacks norte-americanos, em jogadores norte-americanos ou de outros países, e aqui dentro a gente tem caras que têm talento, que têm potencial, que podem produzir, e esse jogo para mim foi uma prova disso, né? Eu acho que eu falei desses 3 caras, mas teve muita gente que jogou bem nesse jogo, né? Falando um pouco desse duelo, um duelo que também teve muita falta, o Cohen até falou um pouco sobre isso, né? Uma média de faltas muito grande nessa última semana. Na equipe do Redentores, a gente teve uma variação na posição de quarterback, né? A gente teve o Marcus Peterson e o Matheus, né, rodando um pouco, né? O Matheus ali até fazendo um passe para TD do Marcus Peterson. Então eu acho que a equipe provavelmente tem esse plano de jogo de revezar os dois, até para você poder usar o Peterson de forma mais versátil, né? Pode alinhar como recebedor, pode correr com a bola, em algumas situações bem pontuais. Então eu acho que é uma forma de você tentar se ajustar para que você tire o melhor, obviamente, dos seus 2 jogadores norte-americanos. A equipe tem o Lamarco no backfield e também tem o Marcus Peterson nesse ataque. Como eu falei, o Lamarco teve um jogo sólido, é um cara que eu gostei porque situações ali que o time precisava das jardas, ele foi e entregou, participou também dos Special Teams, eu acho isso muito, muito interessante e muito bom, né? A gente vê que os caras estão ali realmente para o jogo, né? Não só para situações pontuais, né? O cara estava lá no kickoff, estava lá nos punts, então a equipe também usando do jogador para isso. O ataque, como eu falei, do Jangadeiro, das duas equipes, né? Mas falando do Redentores ainda, um ataque que foi muito explosivo no primeiro tempo, no segundo, obviamente, as defesas conseguiram se ajustar e conseguiram diminuir talvez um pouco na pontuação, mas a equipe do Redentores conseguiu ter o seu ritmo, conseguiu produzir, conseguiu carimbar a vitória com o touchdown também, e no quarto período ali trabalhou muito bem o relógio com esse ataque, então mesmo não necessariamente pontuando, fez sua parte ali para gastar muito bem e dar o mínimo de tempo possível para os Jangadeiros. A defesa no primeiro tempo é complicado a gente falar, né, porque foram muitos pontos, mas conseguiu uma interceptação num passe ruim do Tamários, vai para a conta dele, na minha opinião. Jogou bem, mas a interceptação vai para a conta dele.
Mas foi uma defesa que no segundo tempo se adaptou bem também ao jogo dos Jangadeiros, conseguiu fechar um pouco mais os espaços do AJ Lee, que também jogou muito bem o running back, mas conseguiu ali preencher espaços e em 2 quartas descidas, inclusive a que decretou a vitória, a defesa estava lá para conseguir as suas paradas. Do jogo do Jangadeiros, como eu falei, o Tamarius, na minha opinião, é um pouco do que a gente falou muito na prévia da BFA, né, na tier list. É um cara que chegou numa situação de um time que estava muito pronto e ele talvez não fosse o cara para aquele elenco, mas foi para os Jangadeiros, treinou bastante tempo com o pessoal antes do jogo, teve 230 jardas, 3 touchdowns passados, 1 interceptação, como eu falei, acabou, na minha opinião, sendo culpa dele, acabou soltando um passe um pouco alto demais. Falei do Zé Vitor, que apareceu muito bem, AJ Lee teve uma boa estreia, né, teve 2 touchdowns e salvando algumas plays, né, teve uma conversão de 2 pontos ali que não era para ser convertido, ele conseguiu tirar. E a defesa dos Jangadeiros, eu falo que teve problemas para taclear em campo aberto, obviamente. O Redentores usou muito ali de motions, de passezinhos curtos, né? Então, a equipe que sofreu em campo aberto, né? Quando o time conseguia ali preencher mais os espaços, conseguia finalizar, mas no 1 contra 1 no campo aberto não conseguiu ter sucesso. Conseguiu no segundo tempo também dar uma baixada, né, no Redentores, mas fisicamente a equipe foi sofrendo ali contra o time de Sergipe e não conseguiu, né, se manter para garantir. Conseguiu ali no final dar uma última oportunidade para o seu ataque sem sofrer pontos, né? O Redentores gastou muito relógio, mas conseguiu parar o Redentores, não permitiu uma última pontuação ali que seria basicamente o final do jogo, mas é um jogo que as 2 defesas têm que aprender bastante, principalmente com o que elas fizeram no segundo tempo. Mas um grande jogo, essa é a verdade. As 2 equipes aí entregaram um duelo muito, muito bom, uma expectativa legal também para a gente ver a sequência dessas equipes na competição. Falando agora dos outros 3 jogos que a gente teve, vamos começar falando pelo Pinhão Bowl, né? A gente teve o jogo que foi no último domingo, né? Jogo entre Londrina Bristolbacks e Ponta Grossa Phantoms, 19-0 para a equipe do Bristolbacks, sagrando aí bicampeão do Pinhão Bowl. A equipe venceu pela primeira vez ano passado, venceu aí o bicampeonato agora em 2023, e foi um jogo bem amarrado, verdade seja dita. A defesa do Ponta Grossa vendeu caro esse jogo, conseguiu em muitos momentos parar o ataque do Bristolbacks, que veio com o Bronzite para mais um jogo, né? Trouxe mais uma vez o quarterback com características de corredor, de improvisador, né? E o ataque sofreu, na verdade seja dita. Teve alguns momentos que conseguiu correr bem com a bola, teve algumas situações ali em que conseguiu desenvolver, mas a defesa do Phantoms jogou muito, muito bem, vendeu aí muito caro essa vitória. O grande problema, assim como no jogo do Caucaia Sabres, que eu falei da defesa contra o Ferza, o ataque do Ponta Grossa não conseguiu fazer muita coisa, né? Tentou correr de diversas formas, tentou fazer passes, tentou trocar ali seus quarterbacks para ver se alguma coisa resolvia e não teve ritmo, né? Não conseguiu ir para o campo de ataque praticamente durante o jogo. Sofreu bastante também como a equipe do Bristol, que é física, que eu falo bastante como esse front varia bem e ataca bem. E foi um jogo que acabou ficando muito amarrado, né, dessa forma, e o Bristol nesse jogo amarrado conseguiu ter situações para pontuar. A gente tem que falar dos special teams como um fator determinante, né? O touchdown, um dos touchdowns veio ali numa situação de erro de punch da equipe do Phantoms, e a equipe teve 2 field goals, né? Então a gente está falando de 19 pontos aí, que a gente teve 13 pontos vindo dos seus special teams. Então você vê a importância e o papel que esses special teams têm para o jogo, né? Como eu falei, um ataque que fluiu em poucos momentos, teve equilíbrio na forma de jogar, isso é bom. Não foi um time desesperado para passar, nem desesperado para correr, soube equilibrar isso e também controlou bem o jogo, né? Então você não vendia demais o que você queria fazer, porque você conseguia equilibrar. Acho que a equipe, no final, chamou alguns passes que não precisava, porque aí já poderia ter trabalhado mais a questão de relógio e tudo mais, mas é a situação de jogo. E a defesa foi dominante, né? Não deu espaços, forçou turnovers, então é uma defesa que vai chegar muito bem para esse Brasileirão D2 depois desse último jogo. E do Phantoms, é um time que tem que trabalhar os special teams, obviamente, e tem que trabalhar o seu ataque. Não vai jogar nenhum nacional no segundo semestre, talvez jogue a Copa Paraná, né, que já foi primeira competição dessa volta do time no ano passado.
Então vamos ver se a equipe vem para essa Copa Paraná. Eu acho que é uma defesa que tem um potencial muito bom, a gente viu bons jogadores ali aparecendo, conseguindo tackles for loss, parando os jogadores na linha, dando trabalho para o Bristol Becks, e é uma equipe que tem potencial, mas o ataque vai ter que aparecer mais, vai ter que se desenvolver, vai ter que ter mais criatividade também, ou você vai ter que fazer esse jogo físico conseguir emplacar. Você vai ter que trabalhar muito esse aspecto dentro da sua linha ofensiva, dos seus bloqueadores, recebedores, running backs, todo mundo, para que você consiga implementar esse jogo físico, que senão vai ser bem complicado. Falando agora dos dois jogos da SPFL, né, para a gente fechar o nosso vídeo. No sábado a gente teve a final da Série Ouro, né, Sorocaba Vipers 20, Guarulhos Rhinos Academy 7. Né, um jogo que muita gente estava ansiosa, muita gente achava que seria a final mais parelha e mais disputada da SPFL, e foi um grande jogo. Né, o Vipers não teve o JP para o jogo, ele até estava equipado lá, mas não entrou em nenhum snap, então a gente viu ali o Tyson e o Fred mais uma vez assumindo a bronca para correr com a bola e fizeram um bom papel. Dentro do que você espera das características dele, fizeram um bom papel, quebraram alguns tackles, produziram, quando os espaços apareceram, conseguiram correr bem. E foi um jogo muito físico. Eu acho que o Vipers, mais uma vez, esse aspecto falou mais alto. Foi uma defesa que não deu espaços para o Stan foi pressionado em muitos snaps, onde ele teve que se livrar da bola, ou os passes não saíram legal, ou a defesa conseguiu chegar nele. Então, o front foi extremamente importante para esse jogo, né? A equipe sofreu em alguns momentos ali com os passes um pouco mais longos, né? Mas ou o Rhinos conseguia fazer alguma coisinha ali em algumas situações com o jogo aéreo, mas no geral foi um jogo onde fisicamente o Viper se sobrepôs ao Guarulhos Rhinos Academy, e esse é uma das coisas que eu sempre falei, né, de você ter um time de Academy, você ter um time que você não tem jogadores ali necessariamente mais velhos, ou caras que já tem ali uma estrutura para esse tipo de jogo. O Vipers tirou vantagem disso, obviamente, né, não tem demérito nenhum de a gente falar isso, porque é verdade, que sabia, entre aspas, e sentiu que poderia controlar o jogo dessa forma e controlou. Explorou muito bem os passes curtos. Eu falei muito dessas situações, e na final o Sorocaba Vipers trouxe esse jogo de passes curtinhos pelo meio, usou muito bem o Japa, que é um recebedor tight end ali, né? Para mim ele tem mais corpo de tight end do que de recebedor, mas foi uma arma na red zone com 2 touchdowns. O Lacra fez um jogo muito bom, também em jogadas curtas, né? É um cara muito alto, receiver de posse, mas conseguiu trabalhar bem no jogo, nos passes curtos. Beng apareceu, o time fez o que pôde, né? O Gustavo jogou, né? Isso foi muito importante, o jogo seguro do camisa número 2. E até olhando aqui um pouco mais do jogo, né? A secundária foi boa, né? Como eu disse, teve alguns momentos ali em que alguns caras conseguiram aparecer, mas a secundária, de uma maneira geral, preencheu muito bem espaços, tentou parar os jogadores da melhor forma possível, e a equipe se sagrou campeã com méritos, né? O Vipers agora também vem para D2, então vem aí para mim como um forte candidato ao título, né? Inclusive está gravado, né? A tier list da D2 vai sair no canal do Mapa da FABR. Não sei se ainda essa semana ou no começo da semana que vem, mas está gravado. Então saibam que a gente discutiu muito Sorocaba Vipers nessa tier list. Do Rhinos Academy, como eu falei, o ataque sofreu muito nesse aspecto físico. Foi um ataque que teve boas campanhas, que conseguiu marchar em alguns momentos, mas não conseguiu finalizar em muitos deles. A gente teve o Aire jogando bem, a gente teve o Geraldine aparecendo um pouco mais, a gente viu ali outros recebedores aparecendo, o Magal um pouquinho, mas é um time que faltava mesmo esse jogo um pouco mais físico, faltava uma OL que talvez segurasse um pouco mais. A defesa do Vipers conseguiu gerar muita pressão, sem necessariamente ter que ficar mandando muita gente para pressionar. A defesa teve seus momentos, né? A verdade é essa, né? E assim, o Stan teve altos e baixos também, é um cara que eu acho que cumpriu seu papel, né, dentro do que o time talvez esperasse dele. Claro, se chegar à final você quer ganhar, mas levou esse time para a final. Eu acho que foi muito bom a gente ver o que o Stan pode ou não pode fazer. É um cara que mostrou por que ele está no Rhinos há tanto tempo, né? Eu acho que ele não é o jogador para ser titular ainda, né? O Catulo realmente é um cara que, apesar da SPFL 2023, é um cara muito seguro, é um cara que tem uma liderança dentro do time, é um dos treinadores desse time do Academy. Então eu acho que isso também é muito bom para de certa forma estar todo mundo na mesma página, mas foi bom ver o Stan em campo. Eu acho que a gente precisava ver o Stan jogar, a gente precisava ver
o que ele pode ou não pode fazer, e para o próprio Rhinos, né? É bom você ver o seu reserva imediato jogar, porque se acontecer alguma situação do Catulo, você tem um cara ali que pode corresponder e que pode fazer o seu papel em muitos jogos. Para a gente fechar, vamos falar do jogão que foi Rio Preto Vailers e Moura Lacerda Dragons. O Vailers agora é tetracampeão paulista, 21-14. O Vailers 3 vezes campeão da SPFL seguidas. A gente fala tetra porque ele foi campeão da FEFASP e a FEPAFA unificou, né, os títulos FEFASP e SPFL. Então a equipe teve aí seu 4º título paulista. E assim, a minha primeira anotação para esse jogo é jogo digno de final. Porque foi o que é a melhor frase para descrever esse jogo. Muita gente esperava que o Vailers era favorito, sim, eu também. Muita gente esperava que o Dragons poderia oferecer uma reação, sim, eu também. Eu esperava que o jogo ia ser como foi? Não. O Dragons realmente surpreendeu todo mundo com um jogo muito bom. Defensivamente, a equipe conseguiu anular muito do jogo aéreo do Caravita, que não está mais no Vailers, mas esse é assunto do último vídeo que está aqui no canal. Se vocês quiserem conferir, falei de toda a situação Caravita, Prince, os caras que saíram e chegaram do Vailers, tá? Não vou repetir aqui. Conseguiu anular muito bem o jogo aéreo, conseguiu em muitos momentos, principalmente no primeiro tempo, fazer frente fisicamente à SOL do Vailers, onde não deu muitos espaços para nenhum dos running backs aparecer. Então, o Dragons trouxe um jogo muito bom. A OL correu muito, o jogo corrido funcionou muito bem no começo do jogo, o time variou, trouxe situações ali diferentes para tentar tirar o máximo de todo mundo. A gente viu o Tortorello, o Marvir dividindo bem o backfield, vimos ali jogadas com Fumaça, com o Heron. O Klaus acabou ficando um pouco apagado dessa final. Eu acho que a defesa tinha muita atenção para ele. Ele foi acionado em alguns momentos, mas não conseguiu ter um jogo muito bom, o que pode ter sido um diferencial sim, porque estava sendo o melhor jogador desse ataque no campeonato inteiro, e na final ele acabou não conseguindo ter muitas oportunidades. Mas foi um grande jogo, e mais uma vez eu acho que essa equipe do Vailers, e eu não vou falar salva porque é injusto, mais uma vez a equipe do Vailers venceu pelo que a sua defesa trouxe para o segundo tempo. Contra o Guarulhos Rhinos na semifinal, o time foi para o intervalo vencendo por 7-3 porque a defesa estava jogando bem, e no segundo tempo a defesa se ajustou e trouxe um jogo muito melhor. Na final não foi diferente. Conseguiu segurar o 7-7 no intervalo porque a defesa jogou bem, e no segundo tempo a defesa se ajustou ao que o Dragons tentou fazer. O Dragons começou bem o segundo tempo, tanto que teve o touchdown com o Lisandro, onde o Renatinho confiou muito. Inclusive vale mencionar como o Dragons teve coragem em alguns momentos para passar a bola tão próximo da endzone. Um time que tem uma estrutura boa para correr com a bola, se propôs a passar para surpreender e foi aí... E teve sucesso 2 vezes, uma com o Heron e uma com o Lisandro. Mas enfim, foi uma defesa que se ajustou, que foi conseguindo aos poucos parar o jogo terrestre, foi conseguindo entender o jeito que o Dragons estava querendo passar a bola, foi parando e conseguiu parar. Eu acho que, assim, foi uma grande final, a verdade é essa. O jogo estava 14-14 até, sei lá, 5, 6 minutos antes de acabar. Então, a defesa tem muito mérito. E mais uma vez, é um time que se ajustou muito bem, porque o ataque também se ajustou, conseguiu correr melhor com a bola, teve o touchdown ali em 2 corridas muito boas do Prince, mas o jogo terrestre nas outras campanhas continuou fluindo, e a equipe foi aparecendo, foi fazendo sua parte, e teve ali o touchdown do título, que foi aquela... É o que a gente fala, né? É um quarterback sneak, mas que na verdade era com o seu tight end, o David, onde ele precisava era uma 3ª para 1 e todo mundo continuou empurrando, bloqueando. Caravita também, que o próprio David falou na entrevista, e ele conseguiu ali ganhar 8 jardas e foi para end zone. Foi o touchdown que sagrou o Rio Preto Vailers tetracampeão. A defesa ainda teve uma interceptação no final com o Pedro, num passe que era para o Klaus, numa 4ª descida. Depois o time só conseguiu gastar o relógio, controlar ali todas as ações, faltando ali acho que menos de 3 minutos para acabar, gastou o relógio, ajoelhou e se sagrou campeão. Mas desse jogo, eu acho que acaba sendo essa sensação. O Dragons trouxe um jogo muito melhor, talvez, do que a gente imaginava. Um jogo que poderia ter sido diferente se alguns aspectos mudassem, mas a gente tem que meritar muito esse Rio Preto Vailers, que o ataque não jogou da melhor forma na semifinal e na final, mas mesmo assim conseguiu ganhar. O Caravita teve
uma doença, né, vamos dizer assim, pelo que o pessoal me falou, que ele ficou muito mal, não estava conseguindo treinar direito e fisicamente ele não parecia estar 100% e mesmo assim correu com a bola em alguns momentos para garantir primeiras descidas, estava lá enfiando a cabeça nos bloqueios para dar espaço para todo mundo. Então um time que se entregou, essa é a verdade. É um título para quem se entregou, né, durante todo o campeonato e foi recompensado aí com esse título invicto mais uma vez, né, em 2022 foi campeão invicto, em 2023 também. O Valers que tem uma estatística engraçada, né, que em 2019 ele foi o primeiro campeão da SPFL a ser campeão sem ser invicto, né, e tirando 2019, todos os anos quem foi campeão de forma invicta. Então o Valers tem aí o único título de time sem invencibilidade, mas garantiu seus últimos 2 de forma invicta. As duas equipes jogam no Brasileirão D1, as duas equipes se encaram na fase de grupos do Brasileirão D1 e podem ter certeza que se o jogo for como foi essa final, vai ser muito, muito bom. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Se você ainda não é inscrito, eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, o seu comentário, compartilhar esse conteúdo para que ele chegue até mais pessoas. Tamo junto e até a próxima!